Então, gente, eu queria só acrescentar algumas coisas, né, ao material para ajudá-los a fazer as atividades, né, e para compreender muitos dos conceitos que vão ser estudados sobre luz ao longo das próximas semanas, tá? E tem muito a ver com conhecimentos trazidos por Tales e Pitágoras. Vocês já devem ter ouvido falar deles lá na matemática, mas no estudo da luz eles vão contribuir bastante. Por quê? O material aí, o PET, ele vem falar uma propriedade da luz, né, que é sobre ela se propagar sempre em linha reta. Um exemplo disso é a sombra da caneta, que tem o mesmo formato da caneta. Por quê? Porque os raios de luz, né, não fazem curva. Tá? Então a luz que era para bater direto no papel, se não tivesse a caneta, as luzes que são que param, né, que acabam incidindo sobre a caneta, não deixa chegar nenhuma luz ali na região abaixo dela, tá? Tá, o que isso ajuda a gente? Vai ajudar com algumas medidas, tá? Por que a gente precisa do Pitágoras para entender a luz? Bom, um exemplo clássico de uma situação é se você tem um prédio, você quer saber a altura desse prédio, tá? Você não sabe, então vamos chamar essa altura de Hzão. É complicado você pegar uma fita métrica e tentar medir isso aqui. Então, uma das formas, né, desenvolvida, né, pelos matemáticos gregos veio através da compreensão dos triângulos, tá? A gente não tem como medir a altura de um prédio, mas tem como você vir aqui e saber a altura de um graveto, tá? Vamos chamar essa altura desse graveto de Hzinho, certo? Bom, lembrando que a luz não faz curva, então todos os raios correm na mesma direção, tá? Então, o raio de luz que passa aqui por esse prédio vai ter a mesma direção do raio de luz que passa por esse graveto, certo? Finge que isso aqui está reto, tá? Isso. Ok? Então, tá. E se tem a luz aqui, essa região aqui vai formar uma sombra do prédio e aqui vai formar a sombra de um graveto. Nenhuma novidade isso aqui, né? Todo mundo já viu a sombra de um prédio e a sombra de um graveto, né? Ok. Mas a gente consegue medir, a gente não consegue medir a altura do prédio, mas a gente consegue medir a sombra desse prédio, a sombra que esse prédio faz. Ela tem uma largura aqui, vamos chamar essa largura aqui de Lão. E a largura desse gravetinho vai ser L'. Então aqui nós vamos ter dois triângulos semelhantes, tá? Proporcionais, que têm seus lados proporcionais, um em relação ao outro. Então a gente vai ter a regrinha lá da matemática, ok? De proporções. Então essa altura é proporcional a essa altura, na mesma razão que essa largura é proporcional a essa largura, tá? Então a altura do prédio é proporcional à sombra, à largura da sua sombra. Então a gente vai ter essa relação, ó. A altura do prédio está para a altura do graveto, assim como a largura do prédio está para a largura do graveto. Essa relação aqui é que vocês vão usar nos exercícios e nas próximas semanas, tá? Para entender vários instrumentos, a gente usa sempre essa relação na formação de imagens, tá? Vamos fazer uma coisinha rapidinho aqui, um exemplo. Vamos supor que eu quero achar a altura desse prédio, eu pego um graveto aqui vamos pegar aqui 2 metros de comprimento, gravetão, né? Maior que você, né? Mas tudo bem. E a gente observa que a sombra desse graveto vai ter lá 1 metro de comprimento, ok? A gente não consegue medir a altura do prédio, mas a gente consegue medir a largura da sua sombra. Então, você foi lá, olhou que essa sombra do prédio tem 15 metros de comprimento, tá?
Como que a gente acha essa altura dele? Joga aqui nessa regrinha. A altura eu não sei. A largura dessa sombra eu sei que é de 15 metros. Ó, o elão é a sombra maior. Hzinho, a sombra menor, vai ser de 2 metros. Assim como esse aqui vai ser igual a 1. Ok? Beleza, substituiu. Agora, como a gente acha esse valor desse H? Multiplica cruzado. 1 vezes H. 1H. Ou só H, né? 2 vezes 15 vai dar... Vou repetir aqui, ó, 2 vezes 15, né? 1 vezes H vai sobrar H. 2 vezes 15 vai ser igual a 30 metros. Então, nesse exemplo aqui, a altura do prédio foi de 30 metros. Ok? Então, todos os exercícios vocês vão usar esse mesmo padrão, tá? Para resolver. Qualquer dúvida é só chamar.